É possível filosofar sobre absolutamente tudo. Então, a filosofia vai desde uma metafísica elevada. O que é a metafísica? É tentar encontrar a unidade por trás do mundo que parece muito múltipla. A gente olha para as coisas e como é que a gente percebe que toda a realidade é una? Então, isso é a metafísica mais elevada, mas a gente vai descendo também para outras camadas, que são camadas éticas, camadas psicológicas, camadas linguísticas. Então, com a ferramenta que a filosofia nos dá, a gente é capaz desde olhar uma matéria jornalística e ver ali, será que esse jornalista está cometendo uma falácia? Ou será que ele está sendo realmente claro e sincero na informação que está passando? Até também olhar um discurso de alguém e tentar entrar em camadas psicológicas mais profundas para ver se a pessoa não mente para si mesma, olhar um filme. Está conseguindo me ouvir bem ou está travando? Tô te ouvindo bem. Ah, perfeito. Então, olhar um filme, sabe quando você assiste um filme, encontra ali mais do que aquela narrativa banal e tenta e consegue encontrar um drama universal do qual todos nós participamos. Então, tudo isso a filosofia vai nos dando. E quando você separa, por exemplo, você tem uma postagem em que você diz que a sua profissão não é o seu sentido da vida. E hoje em dia as pessoas buscam o propósito e o sentido da vida muito na profissão, né? É uma busca muito recorrente, digamos assim. E como é que você interpreta isso à luz da filosofia? Leda, é o seguinte, às vezes a nossa profissão pode refletir o sentido da nossa vida, principalmente quando a gente trabalha com arte, com entrevista. Por exemplo, agora eu vou assumir o papel de quem pergunta. Quando você entrevista uma pessoa, o que te motiva a fazer isso? É talvez um interesse por uma habilidade comunicativa e tentar desvendar o que está por trás dela? Ou é outra razão? Não, em geral é ouvir a história dela, os porquês dela. E por que você quer ouvir a história dela? Porque é o meu trabalho. Não E é? às vezes a gente quer ouvir porque a gente aprende com ela. E porque Ah, a sim, gente você sente sempre aprende. Eu aprendo em todas as entrevistas que eu faço ao longo de muitos anos. isso. Então, isso vai elevando como pessoa também. E quando a gente trabalha com arte, com filosofia, nós conseguimos ver o sentido da nossa vida refletindo na nossa profissão, se refletindo na nossa profissão. Mas isso não acontece com todo mundo. Porque às vezes você precisa trabalhar simplesmente para colocar pão na mesa. Você precisa trabalhar para sustentar a sua família. E aquilo ali não é a sua vocação última. Então é importante a gente perceber que o nosso trabalho pode sim ser, por exemplo, quando eu escrevo o meu livro, esse aqui é o meu livro, A Poética de Platão, Conteúdo e Forma nos Hum. Diálogos. Então, eu estou aqui conseguindo, no meu trabalho, passar algo da minha vocação. Mas imagina que eu não tivesse o meu público, porque o que é que consegue sustentar o meu trabalho com a minha vocação? É ter pessoas que me seguem e são maravilhosas porque são muito receptivas e eu sou imensamente grata a elas por isso, porque elas fazem com que eu consiga viver dos meus sonhos. Mas nem sempre isso é possível. E tem aquela obra, O Feijão e o Sonho, que mostra isso. Que às vezes a gente precisa trabalhar para pôr o pão na mesa, para ter o nosso feijão, e a gente vai viver o nosso sonho como hobby ou como sustento da nossa família. Então é importante que as pessoas consigam fazer esse discernimento sem que o trabalho se torne uma forma de alienação. Sim, e nesse seu livro você trata de quê? De Platão, Ah, mas em que aspecto? Que recorte você deu? ótimo. Bom, Platão é tido por muitos como um autor contra a poesia, porque na República ele diz assim: a poesia, a arte, estrutura a cidade. Nós somos formados pela cultura. Então, se você assiste televisão, a televisão não é só uma diversão,
é o que vai formando os seus valores, os seus princípios, a sua visão de mundo. E ao mesmo tempo que isso pode ser muito engrandecedor, porque a gente pode aprender muito com jornalistas, com os atores, também com a música, mas isso também pode ser muito alienante e pode nos tornar cada vez mais ignorantes se essa cultura popular não é boa. E Platão sentia que a cultura da sua época estava em degradação, como muitas vezes a gente sente hoje. Inclusive, eu vi uma entrevista sua com Lara Brenner e ela estava falando sobre a corrupção da linguagem. E ela dizia que o homem de toda a época sentia que sua linguagem era corrompida. E não só a linguagem, como a cultura também. Platão sentia isso, que sua época estava em degradação. E aí ele diz, num comentário muito pontual, assim, expulsemos os artistas da cidade ideal. Afinal de contas, os artistas estão formando o imaginário das pessoas de forma tão corrompida, que não dá para sustentar. Só que aí as pessoas radicalizaram esse ponto e colocaram Platão como anti-arte. E eu busco mostrar no meu livro o contrário. Platão não é anti-arte, senão contra um tipo de arte, um tipo de narrativa que está sendo contada, sendo que ele próprio é um artista. E mais do que isso, eu vou contra uma tese que se levantou muito na modernidade. Existem muitas pessoas antirreligiosas. E com isso elas querem dizer que a razão é inimiga da fé, que a filosofia é inimiga da religião. E, consequentemente, elas defendem que os primeiros filósofos deram um salto lógico que era totalmente antagônico à religiosidade grega, que, por sua vez, era poética. Porque quando a gente fala de religião na Grécia Antiga, a gente não está falando da Bíblia, a gente está falando de Homero, de Hesíodo, dos trágicos, dos cômicos. Essa era a base cultural e religiosa deles. Então, se coloca a filosofia como inimiga da poesia, que em última instância é querer dizer que a filosofia é inimiga da religião. E eu quero mostrar o contrário. Eu quero mostrar que desde a sua origem, os primeiros filósofos escreviam de modo poético e, consequentemente, não estavam negando os deuses. E depois eu trato disso em Platão. E o que mais que tem no livro? Eu dividi o livro... Traduzindo isso para o português comum de todos. Uhum. Eu divido o livro em 3 capítulos. O primeiro é para falar justamente dessa aliança entre filosofia, religião e poesia. O segundo capítulo é para dizer que na arte a forma vem sempre junto da matéria, explicando, o conteúdo vem junto da forma, explicando isso de modo tangível. O que eu quero dizer? Sabe quando a gente vê um filme e a gente só sai dizendo assim, esse filme foi legal, porque ele me fez rir, ou porque esse filme me fez chorar, ou porque esse filme me despertou muitas emoções. Às vezes o filme é só feito quase como se fosse uma programação mercadológica, que tudo aquilo foi estudado para te fazer já sentir isso. Por exemplo, quando a gente assiste um filme antigo, aqueles filmes preto e branco, é muito comum que a câmera fique muito tempo parada no mesmo ângulo. Hoje em dia, não. O que se chama dos takes do cinema são muito curtos. Por quê? As pessoas não conseguem mais se concentrar. As pessoas não conseguem mais se concentrar se a câmera ficar muito parada. A gente vê isso até nas redes sociais. Se você for no que se chama de rede vizinha, que não é bom falar o nome aqui, porque senão o alcance diminui. Na rede vizinha, como as pessoas chamam, os vídeos tem que passar, tem que mudar a câmera, o take da câmera toda hora, porque senão as pessoas não se concentram. Isso é refletido no cinema. E aí é um cinema, muitas vezes, feito para vender, com histórias bem padrões, que aquilo pode te divertir, mas não quer dizer que é uma grande obra de arte. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem
é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!